Salve meus queridos Solders, eu tô aqui para trazer para vocês esse vídeo sobre a minha expectativa para a cerimônia de premiação. A gente sabe que sempre no final de cada arco tem as cerimônias de premiação, certo? E essa em particular vai ser muito foda, devido à sua importância. Ela é a terceira maior, eu considero ela a terceira maior em questão de importância, se comparado com os outros arcos. Em primeiro tá a coalizão, claro, porque se tratava do fim de Kim, do fio da sobrevivência deles. A segunda, Sanyo, porque era uma região capaz de dar um checkmate em toda a China, de acordo com o próprio Hibuko. E essa, porque devido à sua posição estratégica. Vai aparecer um mapa aí pra vocês e ela vai mostrar que ele não só pegou o sul do estado de Zhao, mas que tá numa posição perfeita para foder muito, principalmente com o Wei. E foi um dos maiores arcos que o autor já trouxe. A gente teve várias forças engajadas nisso. Tirando a coalizão, foi a maior vez em que tivemos Ozen, Kank e Ottawa, as tribos das montanhas. Pô, teve o Shin, o Ron, o Ten, todos juntos de novo. Foi muito bom, a quantidade de forças embrenhadas nisso, a importância vital do local. Tudo isso. E vamos começar isso aí pelas menções honrosas. A primeira delas é o Bajo. O Bajo, o nosso querido Bajo, que é um cara foda, que fez apenas as seguintes coisas, galera. No capítulo 508, o cara deu um pau lá nas muralhas em Hetsubi e permitiu que os portões fossem abertos. Basicamente, o Bajo foi quem abriu a cidade. No 535, o cara duelou com o Goba. E eu tenho absoluta certeza de que ele só não matou o Goba ali porque não estava lutando a sério, realmente a sério. E no 568, ele apenas, durante aquele discurso foda da Yotawa no 567, e eles terem ido para cima do exército Quanhong, mesmo eles cercados, no 568 o Bajo liderou um ataque ao QG e tirou a mão do Koso Ryu. Depois, conseguiu achar a Tawa e salvar a Tawa. E ainda pulou do penhasco, galera. Muito foda. E depois ainda salvou ela de novo, no modo Berserker dele lá no 569 e 570. Em seguida a gente tem o Danto, ou Rei Fego, que foi um dos personagens que eu mais gostei, cara. Dos apresentados, acho que dos aliados foi o que eu mais gostei. O cara foi incrível. Ele apenas teve esses feitos, galera. No 564, ele matou o Torque, um dos três irmãos. No 570, após a Yotawa ser salva por um grupo lá, uma das tribos, o Roso e o Shunsuiju estavam chegando com um exército enorme. E o Rei Fego veio no auxílio deles. É até foda a página, porque numa das lanças do soldado lá, tá a cabeça do Torque. E foi essencial no 2v1, que culminou com a morte do Roso pelas mãos do Eike, no 573. O cara foi muito god. E esculachou com a cara do Roso. Aquele bicho foi muito foda. Eu quero muito ver uma campanha conjunta em que ele esteja do lado do Shin. Eu tenho certeza que ele vai gostar do Shin. O Shin vai se dar bem com ele também. Nós temos a Kitari, irmã do Katari, líder da tribo Mera, que no capítulo 529 retomou a colina lá com a Tawa e parou o avanço dos Quanhong, que eles estavam engolindo o exército da Tawa. No 572, ela matou o Bunen também, depois de inspirar a tribo Mera, que por ter perdido o Katari estava bastante desgastada. E também nós temos o Velho Empo. Velho Empo esse que se mostrou um carinha bastante sábio e que no 574 tomou Ryoyo, a fortaleza. Nós temos o brabíssimo General Akou, o melhor comandante do Ozen até agora, que no 523 fez um avanço e estava engolindo o exército Gakuei, causou cerca de 3.000 baixas no primeiro dia. No segundo dia, foi um dos dois caras que possibilitou que a pinça do Ohon no exército Baneji desse certo, no 538. No 556, foi mostrado que ele herdou uma defesa do Ozen digna de parar 3 generais, e não eram 3 generais, eram o Baneji, o Gyo-un e o Shougaru, 3 bons generais. E no 559, o 2v1 dele foda contra o Gyo-un e o Baneji. Vale lembrar, galera, que a defesa do Akou foi tão boa que o próprio Hibuku teve que ir lá
na surdina e passar a visão para o Bananji. Também tivemos o vovô Kozen, que no capítulo 600 foi morto pelo Hulk, mas conseguiu dar uma espetada na perna do Bushin. Como diria o nosso querido Matheus, do All Blue, ele entrou no modo Bushin e espetou a perna do Hulk. Temos o nosso comandante favorito de 1000 homens, o Akakin, que no capítulo 538 foi o segundo cara que colaborou para que a pinça do Urron desse certo. No 559 salvou o General Ako fazendo drift contra ninguém menos do que Gyo-un e Bananji. No capítulo 588 ele foi essencial lá na conversa do QG, onde o exército Ako e a Gyoko elegeram o Shin como comandante do flanco direito. Ele foi um cara que mandou a real pro Dança quando o Dança estava fazendo com o Doce. E no 598 ele duelou pessoalmente com o Bananji. Não duelou pessoalmente, assim, indiretamente. Ele tacava shuriken e corria, voltava e deixava os caras lá tapeando. Mas ele segurou o Bananji. O mais importante, se o Bananji tivesse passado pelo exército Sakou, podia ter dado merda. O cara foi muito mito. E o nosso querido Shoza. Shoza esse que no capítulo 592 salvou o Canto e os novatos lá e faleceu. E como não falar dos nossos irmãos arqueiros, né? O Jin, que no 507 foi essencial na tomada de Hetsubi, possibilitou que o Bajo subisse junto com a tribo lá da Yotawa, a tribo Shouka. O Jin é dito que, um detalhe mais posteriormente, que quando ele começou a atirar, ele estava derrubando oficiais, era um tiro, uma morte, e eram de oficiais na muralha. No 544, o Garo estava perdendo uma luta para um dos 10 lanças do Gyo-un, e o Jin foi lá e salvou, além de salvar o Garo, matou o cara. No 618, ele salvou a Ten também de ser morta. E o Tan, né, que é o irmão mais bombado, que estava virgem o arco todo, mas que também no capítulo 618 tomou coragem, puxou seu 38 e matou o Kinmo para salvar o Jin e a Ten. Nossa querida estrategista Karyoten, que no 491 elaborou o bom treinamento da unidade de Shin, fez toda a divisão, motivo esse pelo qual, no segundo fator, eles vão ser elogiados tanto pelo um dos soldados do Gyo-un, quanto pelo próprio Gyo-un, falando que eles foram bem treinados. Quando eles aparecem finalmente no flanco direito, no 543. No 591, ela elaborou também a estratégia para chegar no Shogario, no QG do Shogario. E no 617, ela conseguiu tiltar o Kinmo. Tem aí, representou bem também. Temos o nosso bandido favorito da Rishinho, Naki, que no 596 encontra o QG do Shogario. E no 611 descobre a armadilha que o Kinmo preparou para receber a unidade de Shin e consequentemente todo o flanco direito de Kim. Temos a Shiryu, outra das oficiais de Ozen, que se destacou no 617 por matar o Conde Kou, um random, mas que ainda assim é um oficial. Temos o Kanju, da Gyokuro, que é um cara humilde, e no 586 ele, além de salvar o Ron, também falou pra galera ali não perder a moral, levantou a moral da galera, falando que o flanco direito ainda tem Shin da unidade de Shin. O cara reconhece os bons. O Kyuko, o gordinho mais legal da Gyokuro, que deveria ser da Rishin, que no 524 salva o Orhon de um ataque surpresa. No caso, ele recebe o ataque surpresa do Bananji, que poderia ter sido no Orhon. Por isso, ele até escolheu ir na frente e tal. Pra vocês terem ideia, o Garo tava perdendo ia morrer pra um deles se não fosse o Jin. E o Kyuko conseguiu matar uns caras desse. Brabo. Ah, e vale mencionar o Rikuzen, um dos oficiais da Gakuga, que no 520 ele já tem eliminado um dos oficiais da cavalaria do Kisui. E no 533 ele serve como um dos pontos focais, no qual o Shin serve como outro, para conseguirem trazer o exército Ako de volta. A Mako, perdão. Nós temos o vovô Banyu, que assim como o neto dele, o Ron Chato, estão começando a pegar respeito nesse arco e começar até a de fato reconhecer que o Shin é um grande, é um dos grandes. No 588, ele usa do prestígio que ele tem para fazer uma reunião até com os oficiais do Ako para elegerem o Shin como comandante do flanco direito.
E o Dança estava fazendo por doce. Graças ao Banyu isso foi possível. E no 591 ele ficou com a missão de impedir o exército Gyo-1 de chegar na unidade Risshin. E foi muito legal ver que ele estava dando a vida e confiando no Shin para isso. E um salve para vários outros oficiais da Risshin. Sugen, que foi muito bem lá, ajudando a reunir os homens e lutar com a Kyokai contra o fogo que o Baneji, que o Gyo-1 criou, perdão. Garo, Gakurai, Denei, Denyu, Ryuzen, Ensan, Ryu, Kyogai, Eterno Kyogai e vários outros. Agora nós iremos para o nosso prêmio Jobulani, Bola Murcha, tudo de ruim. Agora sim eu vou começar a numerar, galera. Aquilo ali foram menções honrosas, tá? Em quarto lugar nós temos Ordo, vulgo ordinário. Um general que toda vez que aparece... Tudo bem, vamos lá, ele só apareceu duas. É sinônimo de surra, pra ele. Ele não que ele tenha apanhado nessa invasão Asal, tá? Foi só o exército principal dele de 20 mil que enfrentou os 5 mil do Shibashou. O Ordo não chegou a fazer a jogada dele, apenas o Shibashou tava jogando ali. Mas o Ordo foi um cara que invadiu as terras de Zal no intuito de adquirir posses e perdeu em Yan. Então ele teve que voltar para capturar o Shohaku Lerdo, de acordo com ele. O Ordo, ele deixa muito a calhar, mas eu sou um daqueles que ainda acredita que ele vai mostrar mais coisas. Seja mais surras que ele vai levar, ou mais alguma surpresinha que ele tem por aí. Em terceiro lugar, nós temos o Gunei. Gunei esse que achou que poderia usar truques e fintas para parar o homem conhecido como Gyo-1, ou até embromá-lo. Gyo-1 que foi o general mais foda desse arco pra mim, apresentado. Mano, ele fala que ele não tem as habilidades de defesa no mesmo nível do Ako, mas que ele é capaz de fazer algumas coisas. Se o Ako, com todo o nível que ele tem, capaz de replicar certas defesas do Ozen, teve que ser... O próprio Hibuku foi lá e deu a ideia, tudo bem, o Hibuku deu a ideia, mas se você não tem oficiais capazes para fazer aquilo, é em vão. Gyo-1, Baneji e Shogaru. Os caras agiram e quebraram a defesa do Ako. Então se tu não tem potencial para parar um oficial que quebrou a defesa do teu senhor, tu acha que tu vai fazer alguma coisa e pagou com a vida. Em segundo lugar, nós temos ele mesmo. Dança, vulgo escroto. Mano, você só tem uma função: parar o comandante inimigo que está na sua frente ou atrasá-lo. Ele só tem essa função: parar o Baneji. Ele viu o Baneji descendo e ficou só... ele tá descendo, eu acho que ele vai embora, velho. Ele vai abandonar o Shukai. O Baneji foi lá e comeu o QG do Ozen em 2 pedaços e o cara tá lá até agora. Se eu fosse o Ozen, eu punia aquele bicho do jeito que ele nunca mais esquece na vida dele, velho. E em primeiríssimo lugar, dos registros do grande historiador Shiji, consta que, quando Alexandre o Grande quase conquistou o mundo conhecido, Makou estava ao lado dele. Makou esse que a única coisa de boa que ele fez nesse mangá foi ter o exército mais bem treinado dentre os exércitos do Ozen. Porque o cara cogitou fazer um ataque em ondas que tem como intenção você afundar o exército inimigo usando da vantagem que você tem da qualidade superior dos seus soldados, coisa que o Mouten previu, a própria abordagem que ele escolheria. Durante isso, o cara enviou todas as últimas unidades de elite para afundar o exército Kisui numa única onda e ficou lá parado. Lá atrás. Isolado, sem soldados nenhum perto dele. O cara é um comandante guerreiro e deixa a Clive com um cara que tá a 10 km dele. E fica olhando. Sou bichão mesmo. Que cara burro, mano. Que cara burro. Sendo que se ele pegasse e ele escolhesse avançar com os homens ali e ele fosse confrontar o Batei, por exemplo, é dito que Kisui estava usando todas as suas forças para parar as tropas que estavam ali. A última onda do Ako ainda ia vir. Se Ako tivesse ido pessoalmente peitar o Batei, por exemplo, a defesa central do Batei ia ruir. A última onda ia ser feito um tsunami e engolir o exército Kisui. Kisui não ia poder fazer nada. O flanco ia estar decidido. E se quisesse ficar esperando, mas ficasse rodeado de soldados, pô, tu pega o Fukin Bayo. Fukin Bayo perdeu para a unidade Risshin
de 100 homens, uma unidade que era basicamente uma formiga em meio a grandes exércitos. Mas o Fulk não foi fácil tomar a cabeça do Fulk. O Fulk é um estrategista e estava rodeado de homens. Se um comandante guerreiro ele não vai estar rodeado de homens, esteja com a desgraça da sua glaive na sua mão, como é que pode um negócio desse, mano? Eu entendi o motivo pelo qual o Hara pôs isso, para evidenciar a tática que o Hiboku usava contra o Shingino e para enaltecer o calibre do homem que estava enfrentando o Ozen. Mostrar que assim como o Ozen era capaz de jogar, Hiboku também era. Mas, velho, eu fiquei em choque, porque em ambos o segundo e o primeiro colocado, Dança e Mako, às vezes em que eles se fuderam, Ozen se fudeu também. Galera, em ambas as vezes em que tanto Hiboku aquara Ozen, ou quanto Ozen aquara Hiboku, ambos pensaram nisso intelectualmente. É mérito dos dois. Um exemplo, vamos pegar a pinça. Pense nisso. Mas, às vezes em que Ozen acertaram na previsão, será porque os oficiais de Kim excederam a qualidade dos oficiais de Zal. Mas os oficiais de Zal mesmo assim são competentes. Mas nas vezes em que Hiboku acuou Ozen, os oficiais de Zal, claro, foram competentes. Mas os oficiais de Kim foram incompetentes, os oficiais do Ozen particularmente. O Mako ali você dá mérito para o Kisui que soube segurar o exército, para o próprio Hiboku que fez uma ótima jogada, mas o Mako foi um incompetente. O Dança. A pinça do Ozen só aconteceu de fato porque o Dança ficou olhando o Banaji descer e fazer uma merda dessa. Mas a pinça do Ozen no Hiboku, Ozen já previra. Ozen criaram o terreno até para que as unidades despertassem. A mesma coisa no primeiro dia. Ele fez toda aquela abordagem colocando o Moten com 5.000 homens inicialmente, o Mako chegando depois para afundar o exército Kisui de uma vez só e ainda enviou a unidade de Shin depois, com 800 homens. E uma merda dessa acontece, tudo por incompetência do Mako e do Dança. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Tamo junto.